Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, em nome da empresa DB Genética Suína. Também dizer que, pessoalmente, para mim, estou muito lisonjeado em receber essa oportunidade. Agradecer também a vocês que estão em suas confortáveis residências, em seus trabalhos, acompanhando esse evento. E, de imediato, já vamos introduzir o assunto. Nosso tema hoje, nós falaremos sobre oportunidades de manejo associadas ao processo de melhoramento genético. E nós temos por um objetivo aqui realmente falar de como diferentes focos de melhoramento genético podem gerar diferentes correlações entre características, diferentes resultados dos animais a campo, gerar novos conceitos e também quais são os possíveis manejos que a gente pode adaptar na nossa realidade da produção no dia a dia e buscar, assim, melhor expressão do potencial genético de cada animal. Pois bem, de início, pessoal, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre as definições e as diferenças que existem entre o processo de seleção genética natural e o processo de seleção genética artificial. Lembrando, assim, pessoal, então, que no processo de seleção genética natural, a gente sempre tem o meio interferindo e colocando restrições para os animais. E, nesse sentido, aqueles animais que conseguem se adaptar mais rapidamente a esse meio são os animais que sobrevivem e, dessa forma, disseminam seus genes e perpetuam a espécie, né? Diferentemente do que acontece no processo de seleção genética artificial, onde os geneticistas, os melhoristas, eles escolhem os focos de melhoramento genético, escolhem os indicadores geralmente associados com os indicadores de maior impacto econômico e selecionam os melhores animais que apresentam essas características, né? Nesse caso, nesse sentido, há uma maior necessidade de adaptarmos o meio ao animal, como exemplificado aqui nessa imagem, né, pessoal? Quando eu falo em adaptarmos melhor o meio, estou falando aqui em melhor adaptarmos a nutrição, o ambiente, manejos, etc. Não só o ambiente. Tá certo? Nesse sentido, pessoal, quando selecionamos aí o foco do melhoramento voltado para essas características econômicas, a gente tem resultados como esses expressos nesse gráfico, né? Demonstrando assim uma evolução, aqui citado em termos de nascidos vivos, nos últimos 40 anos nas raças Large White e Landrace, de cerca de 3 a 3,5 leitões nos últimos 40 anos de ganho. Isso sim, claro, foi resultados do melhoramento genético associado também a melhorias de ambiente, melhorias de nutrição, melhorias de um meio como um todo. Um resultado recente também, pessoal, publicado aí por uma empresa de desenvolvimento de software de gerenciamento de granjas, nos mostra um resultado atual e demonstra essa evolução e também nesses índices de desmamado fêmea-ano, que é, se não o principal, mas um dos principais índices que demonstra a eficiência econômica das nossas granjas. Mostrando assim que nos últimos 4 anos, nós tivemos aí um ganho de cerca de 1,5 leitões desmamados por fêmea-ano, né? Isso sim só demonstra o quanto sucesso existe nesse trabalho de melhoramento genético, nesse trabalho também de melhoramento de instalações, de nutrição, entre tudo. E dentre eles o trabalho de melhoramento genético voltado para as características econômicas. Outro também dado interessante é se a gente, nesse mesmo banco de dados, observarmos os 10 melhores granjas nacionais, né, do Brasil, elas chegando aí a índices próximos a 32 mamados fêmeas como médio. Dito isso, pessoal, é importante agora a gente falar que quando os nossos focos de melhoramento genético são definidos pelos melhoristas e geneticistas, eles, como eu já disse, geralmente focam em características que possuem um impacto econômico grande. Nesse caso, geralmente características como GPD, conversão alimentar, características de prolificidade, sobrevivência embrionária, resistência a doenças são levadas em consideração só que, em contrapartida, a gente sabe que essas características possuem, quando a gente seleciona os melhores animais para essas características, outras características também são influenciadas, né?
E essas outras características são influenciadas devido a um processo, um efeito, um fenômeno chamado correlação genética entre características, que eu tento demonstrar aqui nessa imagem, né? Quando a gente altera e seleciona melhores animais para a conversão alimentar, várias outras características são influenciadas e não necessariamente elas são mensuradas pelos geneticistas e melhoristas, cabendo a nós da produção fazer essas identificações e adaptar assim essas alterações de forma que o meio seja o melhor possível para esse animal expressar seu potencial genético. Essas correlações genéticas, pessoal, elas são realmente influenciadas e só existem basicamente por dois efeitos. O primeiro efeito, ele é chamado pleiotropia, e é quando um gene é responsável pela expressão de duas características. Nesse caso, como é um gene, a correlação sempre vai ser a mesma e ela, portanto, não muda entre populações ou com o passar do tempo do processo de evolução genética. Outro efeito que compõe a correlação genética é chamado de distância ou ligação entre genes. Ou seja, quanto maior a distância que existe entre os genes de duas características, menor a correlação genética entre elas. Ou seja, quanto mais próximos estão dois genes que codificam duas características, no momento da divisão celular, há uma maior probabilidade desses genes segregarem conjuntos e permanecerem conjuntamente no mesmo animal. Um fato que é importante a gente dizer aqui, relatar, é que essas correlações, elas são características e elas são intrínsecas à população que está sendo feito o melhoramento. Ou seja, como ela é dependente da variação, da variância que existe dentro da população, ela pode mudar de uma população para outra, dependendo da base genética dessa população. E também, além disso, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Eu trago aqui um exemplo de correlação de duas características, ou seja, uma correlação entre espessura e tocinho e nascido vivo, um autor observando essa correlação de 20% e o outro autor observando correlação inexistente entre essas duas características. Ou seja, no momento da segregação genética, essas características segregaram independentemente e não houve uma relação entre as duas. Então, a correlação genética entre uma característica e outra, ou seja, nesse caso, a espessura e tocinho influenciando no nascido vivo, ela pode existir em maior intensidade em algumas populações ou pode ser ausente em outras. Dessa forma, pessoal, conforme os geneticistas melhoristas compõem o índice de seleção dessa população, nós podemos sim ter diferentes correlações entre características ou diferentes intensidades de correlação entre essas características. Eu trago aqui para vocês um exemplo de dois índices de seleção de duas empresas diferentes, onde em uma empresa o foco está em nascidos vivos, nascidos totais, porcentagem desmamada, e em outra empresa o foco direcionado à conversão alimentar e leitões nascidos ao quinto dia. Leitões vivos ao quinto dia. Ora, essas duas populações com certeza terão, dito tudo isso que a gente falou até agora, terão diferentes correlações e diferentes resultados para as mesmas características quando a gente disponibiliza os animais a campo. Enfim, nesse sentido, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre 4 exemplos de diferentes correlações em diferentes populações e como esses exemplos podem ser adaptados no nosso dia a dia, como a gente pode interferir com manejos capazes de adaptar esse meio mais adequadamente. Nós vamos falar então sobre perfil de alimentação de fêmeas em lactação, da precocidade sexual e produtividade subsequente, da correlação entre GPD e produtividade subsequente e também dessa correlação entre peso a nascer e tamanho do leite-gado. Então, de início, nós vamos começar a falar sobre o perfil de alimentação de fêmeas em lactação. De imediato, pessoal, apresenta um trabalho muito interessante, publicado em 2005, onde os autores compararam duas raças distintas, principalmente com uma distinção muito grande em termos de conversão alimentar. E esses autores observaram que essas raças com menor conversão alimentar, elas também tinham diferenças no comportamento de consumo. Esses animais, então, que tiveram melhor conversão alimentar,
eles se alimentavam mais vezes durante o dia e cada vez que eles se alimentavam, eles ingeriam menor quantidade de ração. Então eles observaram uma correlação fenotípica entre as características de conversão alimentar e de comportamento de consumo. Outros autores aí em 96, observaram também uma correlação genética entre o tempo gasto para alimentar-se e o consumo diário de ração. Ou seja, quanto mais tempo o animal demorava para se alimentar, maior era o consumo alimentar dele durante o dia. E, dito isso, pessoal, a gente começa a pensar em como isso pode impactar no nosso dia a dia, né? Essas características, a gente sabe que todos os programas de melhoramento genético de todas as empresas, elas têm um foco direcionado também à conversão alimentar, à GPD, e como será que essas características estão interferindo no desempenho, no comportamento de alimentação desses animais, na fase de creche, recria e terminação, mas também na fase de lactação, né? A gente pode observar, comparando assim a eficiência desse processo de seleção para conversão alimentar, também nessas fêmeas em lactação, onde há 12 anos atrás, a gente necessitaria, em trabalhos publicados naquela época, para uma fêmea produzir 1 kg de leitão na lactação, ela precisaria ingerir 7,26 megacalorias de energia digestível. Já em trabalhos recentes, com dados não publicados, mas os trabalhos desenvolvidos na minha dissertação de mestrado, a gente observou que as fêmeas hiperprolíficas, elas necessitariam, sim, apenas de 5,2 megacalorias de energia digestível. Com certeza, existe sim aí um fator genético, de melhoramento genético, também influenciando essa maior eficiência da fêmea em transformar alimento em leite e também maior eficiência do leitão recém-nascido em converter esse leite em massa corporal. Então, pessoal, a gente sabe que essa seleção genética para conversão em GPD pode interferir no padrão de consumo das matrizes em lactação. A gente também sabe que as matrizes atuais possuem diferentes exigências energéticas nutricionais como um todo, né? E aí a pergunta é essa, será que a maneira que estamos alimentando as matrizes está de acordo com essas mudanças? Essa é a forma mais adequada para disponibilizar essa matriz, ter um consumo adequado e produzir as leitegadas adequadas? Por que cada vez mais, pessoal, a gente vê uma melhor adaptação, uma melhor resposta dessas matrizes no campo aos sistemas como esse de automação, onde a fêmea recebe a ração à vontade desde o momento do parto até o desmame, onde ela tem disponibilidade de consumir a hora que ela desejar, né? E, por outro lado também, pessoal, a gente percebe nessas matrizes hiperprolíficas uma produção de leitões já na primeira semana de lactação muito superior à que nós tínhamos há poucos anos atrás. Se a gente comparar essas fêmeas hiperprolíficas de hoje, a produção de leitões por dia já na primeira semana de lactação, a gente observa que essas matrizes já são capazes de produzir 2,5 kg de leitões por dia, já nesses primeiros dias de lactação. Há poucos anos atrás, ou com outra linhagem de matriz, a gente tinha matrizes que produziam 1,6 kg de leitões por dia, né? Se a gente fazer uma conta rápida aqui de exigência energética e dessas fêmeas, comparando essa fêmea que produziu 1,6 kg de leitões na primeira semana de lactação, a gente percebe que ao nós colocarmos exigência aqui de produção de leite, exigência de mantença e colocando uma ração de 3.500 calorias de energia digestível, fornecendo para ela, essa fêmea precisaria, para não perder peso, consumir uma quantidade de 4,4 kg de ração. Em contrapartida, fazendo o mesmo cálculo com essa matriz hiperprolífica na primeira semana de lactação, para ela não perder peso, ela precisaria comer 5,78 kg por dia dessa mesma ração para não perder peso. Então, assim, é uma diferença de praticamente 1,350 kg por dia. Então, a nossa dúvida é, será
que esse padrão de fornecimento de ração que a gente vê constantemente nas nossas granjas, de fornecimento restrito de ração nessa primeira semana de lactação, aumentando o fornecimento conforme os dias de lactação, será que essa assim ainda é a forma mais adequada de nós alimentarmos essas matrizes, que já tem uma altíssima demanda energética para a produção de leite já nessa primeira semana? Essa é uma dúvida que a gente tem e constantemente a gente vem tentando avaliar isso a campo. Esse foi um trabalho também da minha dissertação, onde a gente observou que essas matrizes que consumiram mais ração nos primeiros dias de lactação, elas tiveram consumo posterior semelhante àquelas que foram restritas nos primeiros dias. E, consequentemente, elas, ao final de toda a lactação, elas apresentaram um consumo diário de ração maior, uma média de consumo diário maior, e apresentaram um dia a menos de intervalo de mamiestro. Então, essa é o primeiro exemplo de como assim essa nossa foco de seleção genética, buscando melhorias em conversão alimentar, em GPD ou em características de mais impacto econômico, pode influenciar os nossos conceitos, que até então eram verdades, né? Um outro exemplo, pessoal, com relação nesse mesmo sentido, é relacionado à precocidade sexual e produtividade subsequente. A gente sabe, muitos trabalhos, um conceito muito já afirmado no nosso dia a dia, que demonstrando que animais que apresentam uma precocidade sexual, eles têm uma possibilidade de terem melhor produtividade, ter uma vida produtiva melhor do que aqueles animais mais tardios. E quando a gente observa um banco genético que trabalhou, sempre baseou sua seleção, seu estímulo à puberdade em fêmeas mais tardiamente, a gente observa que nesse banco genético a resposta das fêmeas ao estímulo do macho, ela é melhor, mais rápida, quando essas fêmeas são expostas ao estímulo do macho mais tardiamente do que aquelas mais precocemente. Ou seja, as fêmeas apresentam um cio mais rápido quando expostas mais tardiamente. E num trabalho realizado também no Brasil, com um banco de genético semelhante, observou, trabalhando com diferentes idades de estímulo à puberdade, 150, 170 ou 200 dias, em dois sistemas, no sistema Bayer ou no sistema Baia, observou algo muito semelhante, onde as fêmeas que foram expostas mais velhas ao estímulo do macho tiveram uma resposta a esse estímulo mais rápida do que aquelas que foram expostas entre 150 e 170 dias. A nossa dúvida é realmente saber se essas fêmeas que, mesmo estimulando elas tardiamente, elas apresentam uma puberdade mais tardia, se elas têm um comprometimento da reprodutiva ou não. E nos nossos levantamentos atuais de dados, investigando essa correlação, a gente observou que numa base genética de fêmeas hiperprolíficas, trabalhando com exposição ao macho aos 170 dias, não houve qualquer diferença em termos de nascidos totais e nascidos vivos ao primeiro parto. Comparando fêmeas que apresentaram o primeiro cio entre 170 a 190 dias, com aquelas de entre 190 a 210 ou aquelas entre 210 a 240 dias. Então, também colocando um ponto de interrogação nesses nossos conceitos que a gente tinha até então. Outro exemplo, pessoal, é essa correlação existente que a gente tem, esse conceito que a gente tem também sobre GPD e produtividade subsequente. Qual que é a correlação e realmente impacta fêmeas de maior GPD, impacto em maior produtividade subsequente, ou isso está intrínseco a determinadas linhagens ou determinadas populações? Trabalhos aí de 2010, né, pessoal, que trouxeram assim esse conceito para nós, demonstraram que realmente aquelas fêmeas que tiveram GPD acima de 700 gramas na cobertura tiveram maior nascido total no primeiro parto do que aquelas que tiveram GPD menor, né? Outros trabalhos também publicados recentemente demonstraram exatamente a mesma situação. Conforme o GPD das fêmeas foram aumentando, conforme as fêmeas tinham maior GPD, a seleção nesse caso, a produtividade da matriz foi maior
no primeiro, no segundo e no terceiro parto também. Mostrando assim que essa correlação é positiva nessas linhagens, nesse banco genético. Também um outro dado interessante é com relação à resposta dessas fêmeas de maior GPD ao estímulo do macho, a precocidade sexual delas. Nesse trabalho fica evidente, e houve diferença estatística, demonstrando que esses animais com maior GPD, quando comparados com aqueles animais de menores GPD à seleção, eles responderam mais rápido ao estímulo do macho, foram mais precoces. Em contrapartida, esse autor, trabalhando com outra base genética, com fêmeas hiperprolíficas, também observou uma diferença de resposta ao estímulo do macho, um intervalo entre o estímulo e o cio mais rápido naquelas fêmeas com maior GPD, quando ele estimulou as fêmeas entre 140 e 155 dias. À medida que essa idade de início do estímulo do macho aumentou, esse efeito não foi mais visível. Não houve mais diferença entre fêmeas com menores GPD e fêmeas com maiores GPD. E seguindo essa avaliação, lá no parto, ele observou que essas fêmeas, independente do momento que ele começou a estimular a puberdade, e independente do GPD que essas fêmeas tinham no momento da seleção, não houve diferença em termos de nascidos totais e nascidos vivos, aqui é só representando nascidos totais, entre essas categorias de fêmeas dessa linhagem. E também não observou diferença em termos de quilogramas de leite de gado produzido ao primeiro parto, independente do início do estímulo do GPD também. Em nenhum momento isso é um demérito à seleção feita para GPD em qualquer linhagem, em qualquer programa de melhoramento genético. Todo mundo sabe da importância que o GPD tem economicamente no sistema de produção de suínos, né? Talvez não seja a característica mais importante, mas é uma das mais. Mas esses dados que são importantíssimos, porque em determinadas situações a gente pode lançar a mão em algumas linhagens, num pool de leitosos que a gente tem, a gente pode, com vistas à melhoria ou à manutenção daquela produtividade subsequente nos partos, lançar a mão de GPDs diferenciados para essa população. Ao a gente saber que essa população, reprodutivamente, ela desempenha da mesma forma nos partos subsequentes, independente do seu GPD, a gente pode sim lançar a mão desses momentos de seleção, de diferentes parâmetros de seleção para GPD nessa população. Outro ponto, pessoal, que também agora é o último ponto que a gente vai tratar, é também a correlação existente entre o peso ao nascer e o tamanho da leitegada. A gente sabe, pessoal, que verdades foram... a gente tem conceitos também muito bem formados e correlações entre essas duas características. Vários trabalhos da literatura demonstram, sim, havia correlação entre tamanho de leitegada e peso ao nascer. O que a gente é cada vez mais difícil e comprovadamente fica difícil a gente considerar é que essa correlação seja tão alta como demonstrado nesse gráfico, onde uma correlação de 87%, um fator de determinação de 87% entre peso da leitegada e tamanho entre tamanho de leitegada e peso dos leitões ao nascer. O que realmente a gente encontra, e é uma realidade que vários bancos genéticos demonstram, é assim, existir essa correlação, porém essa correlação, esse fator de determinação ser menor do que isso. Se dá a ordem de 26%, 27%. E isso demonstra, pessoal, que nós temos um ambiente de altíssima variabilidade. E o que isso traz de impacto para nós? Traz que a gente tem um potencial de seleção muito grande nessas populações, ou seja, existem muitos animais que conseguem produzir leitegadas pesadas, mesmo produzindo uma leitegada grande. E nisso, sim, existe um potencial para ser explorado. Mesmo potencial que a gente vê fator de determinação comparando peso do nascimento e peso aos 21 dias. Observe que também existe uma grande variação e uma grande variabilidade entre essas duas características.
Ou seja, leitões que nasceram leves e desmamaram mais pesados às vezes do que leitões que nasceram pesados e vice-versa. Então existe aqui uma grande oportunidade, tanto da ordem tanto da ordem genética, de seleção genética, como da ordem de nutrição, ambiente, e etc. No que tange ao melhoramento genético, vários trabalhos, várias metodologias já foram testadas para, de uma forma direta, melhorar as duas características ao mesmo tempo, aumentar o número de nascidos e também o peso do leitão ao nascimento ou a qualidade desse leitão ao nascer. Várias metodologias foram inconsistentes, apresentaram resultados inconsistentes, porém duas delas nos apresentam resultados muito confiáveis e que a gente já pode observar no campo. A primeira delas diz respeito ao número quando a gente faz seleção focada para leitões vivos ao 5º dia. Ou seja, aquelas matrizes que apresentam o maior número de leitões vivos ao 5º dia são as fêmeas que permanecem no programa do melhoramento genético. Ora, para essa matriz ter um grande número de leitões vivos ao 5º dia, ela precisa ter um grande número de nascidos, ela precisa ter um leitão de qualidade que sobreviva até o 5º dia. A gente sabe que a mortalidade dos leitões na maternidade, 80%, 90% dela é concentrada nesses 5 primeiros dias. Então, para essa matriz conseguir ter um grande número de leitões vivos ao 5º dia, ela, além de aumentar o número de nascidos dela, ter um bom número de nascidos, ela precisa que esse leitão seja de boa qualidade. Ela precisa produzir leite suficiente para esses leitões, ela precisa ter uma habilidade materna boa também, uma capacidade de nutrição desses leitões. Precisa originar leitões que não sejam suscetíveis à doença e que morram antes de 5 dias. Invariavelmente, então, pessoal, ao selecionarmos essa metodologia de avaliação, de seleção genética para leitões vivos ao 5º dia, proporciona uma melhoria indireta em taxa de ovulação, em sobrevivência embrionária, eficiência placentária, capacidade uterina, em vários outros fatores que contribuem para a fêmea produzir uma leitegada numerosa e com qualidade. E a gente pode observar resultados a campo já disso, né? A gente tem dados da base genética, né, dessa empresa que trabalha com melhoramento focado pelos leitões vivos ao 5º dia, demonstrando que os números de leitões nascidos aumentou e também o peso do leitão ao nascimento aumentou também. Ou seja, é possível sim nós melhorarmos o número de nascidos e, em conjunto, melhorarmos o peso do leitão ao nascimento. Esse é o conceito do que o aumento da prolificidade das fêmeas estava umbilicalmente associado à perda da qualidade do leitão, parece assim ser hoje muito questionada do ponto de vista prático. Outro exemplo também é que nessa mesmo banco genético, o percentual de leitões nascido abaixo de 650 gramas diminuindo à medida que o número de leitões vivos também foi aumentando. Outra forma de trabalhar também com qualidade do leitão, desse grupo holandês, é trabalhando com o EBV, ou seja, valor genético para a sobrevivência e vitalidade dos leitões. Nesse gráfico demonstra que quando as matrizes com alto EBV para sobrevivência e viabilidade de leitões foram selecionadas, os leitões, mesmo com baixo peso ao nascer, apresentaram uma maior sobrevivência do que aquelas matrizes que tinham um EBV menor para sobrevivência e viabilidade dos leitões. Demonstrando que os leitões, mesmo com diferentes pesos ao nascer, há a possibilidade de ter diferentes porcentagens de sobrevivência e viabilidade dos leitões ao nascimento. Na prática, pessoal, o que a gente vem observando cada vez mais nas nossas granjas é esse gráfico aqui, de um exemplo clássico de uma granja de 3.700 matrizes, onde realmente a campo a gente vem observando um número elevado de nascidos vivos, associado a uns níveis aceitáveis de peso ao nascimento também. Aqui demonstrados, divididos, segregados os dados por ordem de parto 1, 2 e 3 a 6. Nessa barra, nessa coluna aqui, desculpa, nesse retângulo, o número de nascidos vivos,
aqui embaixo o peso médio dos leitões e na barra o peso médio da leitegada, né? Chegando assim a nascidos vivos de 15 e um peso leitegada acima de 21 quilos. Isso cada vez mais a gente vem encontrando em nossas granjas, né? E se a gente voltar a analisar o dado da empresa que eu mostrei lá no início da apresentação, observando que esse aumento de 1,5 leitão desmamado nos últimos 4 anos, ele também foi reflexo desse aumento de nascidos vivos. Cerca de 0,6 nascidos vivos nesses 4 anos. E de uma manutenção ou até uma diminuição da mortalidade. E, obviamente, isso é resultado de várias ações. Mudanças, como eu já falei, mudanças de manejo, mudanças de nutrição, melhorias em instalações. Mas, obviamente, também aqui a gente tem que considerar as melhorias que foram os avanços nessas metodologias de avaliação e de seleção genética nos nossos plantéis. Outro ponto também que a gente vem questionando, que cada vez mais vem nos demonstrando, é realmente esse desempenho pós-natal desses leitões que nascem com peso baixo, com menor peso ao nascer. O que a gente vai observando? Buscando um trabalho lá de 1981, comparando leitões de peso inferior a 1 kg ao nascimento e leitões com 1,5 kg, mais de 1,5 kg ao nascimento, esses autores demonstraram que para chegar a 96 quilos, esses leitões que nasceram com menos de 1 kg demoraram 29 dias a mais para chegar nesse peso. Em contrapartida, trabalhos mais recentes demonstrando, analisando umas categorias similares de peso ao nascer, fixando uma idade de avaliação, demonstrando que nessa mesma idade a diferença de peso entre esses leitões foi de 6,9 quilos, ou seja, cerca de 8 dias de desenvolvimento. Então, nós, comparando esses dados de 1981 a 30 anos atrás, com esse dado apresentado aqui, a gente observa que houve uma diminuição de 29 para cerca de 7, 8 dias em termos de desempenho de leitões com menor peso ao nascer e maior peso ao nascer. Ou seja, nos parece que além dos programas de melhoramento genético voltado para a qualidade do leitão, conseguir aumentar o peso do leitão ao nascimento, mesmo aquele leitão que nasce ainda com peso baixo ao nascer, ele também está apresentando um melhor desempenho nas fases posteriores. Trabalho recente agora publicado em 2013 também demonstrou que esse trabalho que categorizou ao nascimento 8 faixas de leitões por peso, né? Sendo que a faixa número 1 eram de leitões mais leves ao nascer e a faixa número 8 dos leitões mais pesados. O que ele demonstrou? Um dado muito interessante, ele demonstrou que 80% desses leitões que nasceram mais leves, eles, ao abate, eles tinham migrado no mínimo uma categoria de peso. Em contrapartida, aqueles leitões que nasceram mais pesados, 80% deles chegaram ao abate uma categoria abaixo do que eles tinham quando nasceram. Então, realmente, pessoal, cada vez mais a gente vem encontrando esse desempenho, essa melhor desempenho pós-natal desses leitões também que nascem com peso menor ao nascimento. Outro trabalho aqui, demonstrando também, pessoal, que essa determinação entre o peso do leitão ao nascer e características ligadas à qualidade de carcaça também estão cada vez mais sendo questionadas. Esse trabalho, por exemplo, demonstra, onde eles avaliaram leitões que nasceram com menos de 1,2 kg, com leitões que nasceram com mais de 1,750 kg, e não observaram diferenças em termos de qualidade de carcaça, né? Então, assim, cada vez mais esses conceitos estão sendo questionados. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nós estamos, no meu ponto de vista, diante de uma baita oportunidade de prolificidade, uma baita oportunidade de instalações. Cada dia mais a gente conhece melhor as exigências nutricionais dos nossos animais, os nutricionistas cada vez mais conseguem adequar os padrões alimentares dos animais. E
E nós temos, pessoal, manejos acessórios para conseguir aproveitar o máximo possível desse potencial. Como, por exemplo, essas identificações dos leitões ao nascer. A gente sabe que leitegados hiperprolíficos, os últimos leitões a nascer, eles têm uma tendência a ter uma menor ingestão de colostro, eles precisam sim de uma atenção especial. Fornecimento de colostro artificialmente para leitões que nascem e têm maior probabilidade de menor ingestão de colostro, como os leitões que nascem com menor peso ao nascer, ou aqueles leitões últimos que nascem por último nas leitegadas. Manejos de uniformização de leitegada para fornecer melhor viabilidade a esses leitões. Enfim, existem vários manejos que não é objetivo da apresentação, nós discutimos todos aqui, mas que a gente pode sim colocar em prática e aproveitar todo esse potencial que a gente está tendo atualmente. E, pessoal, finalizando então, objetivo, assim, eu gostaria de deixar uma mensagem que esse processo do melhoramento genético para determinadas características impacta invariavelmente em muitas outras características que não necessariamente estão sendo controladas pelos geneticistas. E cabe a nós identificá-las, interpretá-las, a fim de garantir o melhor meio para a expressão desse máximo potencial genético, como demonstrado exatamente por essa imagem, pessoal. Então, pessoal, minha última mensagem é com relação ao que nosso filósofo Heráclito nos disse há muito tempo atrás, que nada é permanente. Nada é permanente, exceto a mudança. Eu gostaria de agradecer as pessoas que me auxiliaram com a formação, com a produção do material, e agradecer também a todos vocês, inclusive ao pessoal da organização do evento. Muito obrigado.